Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do PDR. Eu sou o Figo, sou editor do Infomoney e para quem não conhece, o PDR é o projeto Por Dentro dos Resultados. É um projeto do Infomoney em que a gente convida executivos de importantes companhias de capital aberto, né, com ações listadas, seja na bolsa brasileira ou em bolsas no exterior, para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Antes de eu apresentar os convidados de hoje, eu queria pedir para você que está assistindo a gente para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal do Infomoney se você ainda não for inscrito. Agora sim, bora lá. Bom, pessoal, hoje o PDR é com a Log Commercial Properties. Eu vou falar com o Sérgio Fischer, que é o CEO, e com o André Vitória, que é o CFO da companhia. Sérgio, André, bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Eu vou deixar vocês à vontade para fazerem aí uma introdução de como é que foi esse segundo trimestre para a companhia e depois a gente faz o nosso bate-papo na nossa sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, fiquem à vontade. Oi, Figo, obrigado por nos receber novamente aí. É um prazer estar aqui, falar aí dos bons resultados da companhia no segundo trimestre. O André preparou uma apresentaçãozinha aí, vou passar a palavra para ele tocar o barco aí. Vamos lá, André. Obrigado, Figo. Um prazer falar contigo novamente. Bom, já indo em relação ao resultado do segundo trimestre, acho que foi mais uma vez um resultado bem expressivo na companhia, né? A gente apresentou um lucro líquido recorde, né, das atividades do segundo trimestre, foram 136 milhões de reais, o que mostra que recorrentemente a gente vem entregando esses resultados, né? A receita líquida de locação, para você ter uma referência, Figa, ela foi de 54 milhões de reais no trimestre. Isso apresenta um crescimento de 47% quando a gente compara esse número com o mesmo período, né, do ano anterior. Isso é muito representativo, né, para a companhia. Em relação a alguns tópicos, né, de indicadores também de resultado e operacionais, as entregas do trimestre, elas se representaram em 171 mil metros quadrados, né, e eu acho que é importante mencionar que desse total, 100% já estavam locados, né, e somado também a uma quantidade de 70 mil metros do trimestre anterior, também 100% locados, mostra que a gente tem realmente um ano onde a gente vem apresentando excelentes resultados também vinculados a essas entregas, né? A produção do trimestre foi de 105 mil metros quadrados, acumulado no ano já são 208 mil metros quadrados, também é um resultado recorde, né, para a companhia nesse trimestre. E quando a gente avalia, né, o nosso portfólio, né, de clientes e portfólio de ativos, esses dois indicadores seguintes aqui mostram realmente a qualidade da Log nesses quesitos, né? A inadimplência continua em patamares mínimos ali de 0,6% nos últimos 12 meses. Isso mostra que realmente a gente tem uma carteira de clientes muito representativa e principalmente um relacionamento com esses clientes que permite a gente ter uma inadimplência baixa, como vem sendo apresentada aí nos últimos trimestres. E a vacância, mais uma vez, uma vacância bem abaixo da média nacional, a vacância foi de próxima aí a 2%, quando comparado aí com o mercado no país, que gira em torno de 10% a 11%, mostra que realmente o portfólio de ativos da companhia tem uma eficiência muito grande em ocupação. Acho que, vamos dizer, em relação aos resultados, né, a gente mostra realmente um desempenho operacional muito importante, né, dentro do segundo trimestre, mas a gente apresenta também, já pensando nessa recorrência, acho que existem dois eventos subsequentes que mostram realmente a força da Log hoje como uma desenvolvedora de ativos, né, e essa toada de crescimento. O primeiro deles que a gente anunciou uma venda de 2 ativos, né, logo ao fim do segundo trimestre, no início de julho, foi uma venda de 424 milhões de reais, com a margem bruta de 33%, né? Mostra que, mesmo num cenário onde tem uma certa volatilidade, né, no mercado, como a gente vê hoje, os ativos da Log são ativos extremamente atrativos. Como referência, desde 2019, quando a gente iniciou esse movimento, né, de reciclagem de ativos, já são aproximadamente 1 bilhão de ativos, né, reciclados, com uma margem média de 40%. Isso é bem expressivo, né? E, adicionalmente a isso, a gente teve também uma emissão de debêntures, né, equilibrando a nossa estrutura de capital, né, no valor de 400 milhões, né, um CDI mais 1,65, que mostra também a qualidade de crédito, né, da companhia, visto que a gente tem hoje um rating com a Standard & Poor's de um duplo a mais, mostra que a gente tem realmente um bom histórico junto às instituições financeiras. Mas, mais do que isso, mostra que a gente mantém uma alavancagem equilibrada, né, ou seja, 1,7 vezes a dívida líquida pelo EBITDA, acho que mostra que a companhia também tem
boas capacidades, né, de obtenção de recursos também através de emissão em dívida. Em linhas gerais, eu acredito que esses sejam os principais indicadores e highlights, Figo, mas mostra que realmente a companhia vem apresentando resultados sólidos recorrentemente ao longo desses últimos trimestres, e a tendência é que a gente continue nessa mesma toada ao longo desses próximos trimestres seguintes. Boa, legal. Obrigado, André, por essa introdução, foi bem completinha. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu queria começar já falando um pouco sobre resultados, né? A gente viu aí boas análises dos resultados de vocês, inclusive enfatizando esse lucro recorde, essa receita, esse crescimento expressivo da receita. Teve alguns pontos que até a gente recebeu algumas perguntas de leitores ao longo da semana que eu queria repassar para vocês. Um deles é em relação à dívida líquida, né? Que houve um crescimento no trimestre. Por que desse crescimento da dívida líquida? Bom, nesse sentido, como eu mencionei, a gente tem uma tendência também de fazer um equilíbrio na nossa estrutura de capital, tá, Figo? Ou seja, dentro da companhia existem 3 formas da gente fundear o nosso crescimento, né? A gente fala de equity, a gente fala da reciclagem de ativos, mas a estrutura de dívida também ela é importante para que a gente tenha esse equilíbrio, né? E a emissão, né, de dívida nesse patamar que a gente trouxe é para que a gente tenha o conforto suficiente para entrar o segundo semestre, principalmente o próximo ano, com os recursos necessários para que a gente possa continuar no nosso plano de crescimento mediante aquilo que a gente vinha prevendo, né, quando a gente lançou o plano o Todos por 1.5 agora, né? Então, vamos dizer, esse endividamento é mais numa toada de equilíbrio, né, mantendo a solidez, né, financeira do nosso balanço, mas principalmente para que a gente tenha recursos suficientes para a gente poder continuar seguindo com o foco, né, no nosso plano de crescimento. Deixa eu, Figo, adicionar um ponto que o André colocou aí. Nós estamos aí em crescimentos recordes na companhia, né? Como o André colocou, a gente tem hoje um plano de entregar 1,5 milhão de metros quadrados de BL, o Todos por 1, de área bruta locável, até o final de 2024. Esse ano de 2022 vai ser um ano recorde para a gente. Nós vamos entregar 415 mil metros quadrados de BL, que é um número muito expressivo, é quase o dobro do recorde da companhia. E para a gente entregar esses ativos, e estão sendo entregues aí com 100% de locação ou muito próximo disso, como mostrou o histórico desse trimestre, para a gente entregar isso, a gente tem que investir, né? O nosso cliente tem nos pedido novos investimentos, novas operações logísticas, e a gente tem atendido eles e, com isso, tem consumido caixa da companhia, né? Então, é comum você ver nessa toada de crescimento que a gente está, uma subida de dívida líquida. Esse movimento que a gente fez nesse trimestre com essa reciclagem, que foi uma reciclagem recorde, é exatamente para equilibrar esse ponto que o André estava mencionando, né? Equilibrar o balanço da companhia para a gente conseguir tocar aí, ter um balanço estruturado para conseguir entregar novas ABLs, novas áreas brutas locáveis para os nossos clientes que estão nos pedindo novas operações. Então, esse vai ser um movimento natural da LOG, né? A gente acha que essa reciclagem e a forma a melhor forma possível hoje para a gente manter esse equilíbrio, né? E vamos continuar fazendo isso para continuar com essa toada de crescimento muito forte que o mercado realmente está muito demandado. Boa. Uma outra pergunta sobre resultados que a gente recebeu também na semana é em relação à margem FFO, né? Aquele indicador ali de fluxo de caixa de operações. Vocês tiveram um crescimento ali do FFO no trimestre, mas a margem em si ela reduziu. E a pergunta era exatamente por isso. Por que houve essa redução da margem? Pô, eu diria, Figo, que a flutuação da margem, ela também é muito representada pelo resultado operacional do desenvolvimento dos nossos ativos, né? Ou seja, a composição, né, do nosso FFO, e ela tem essa característica, à medida que a gente apresenta também um resultado, né, operacional do desenvolvimento dos ativos, que é muito importante para o nosso negócio, isso às vezes aparece como uma determinada flutuação quando a gente pega a margem percentual, né, do FFO, que gira ali entre 65% e 75%, né, essa que é a nossa frequência. Eu acho que o que é importante a gente mencionar é que, ao longo desse trimestre, a gente vem mostrando que, não necessariamente apenas através da margem de FFO, a geração de valor vem sendo trazida, né, para dentro da companhia através do desenvolvimento desses ativos, né? Recorrentemente, a gente vem entregando, né, novos ativos dentro do nosso portfólio, e isso tem sido representado dentro das demonstrações financeiras. Então, naturalmente, o mercado vai enxergando, né, a LOG, adicionalmente a uma empresa, né, de properties, né, que
naturalmente acaba olhando esse indicador de FFO, mas também uma empresa desenvolvedora de ativos que vai trazendo essa geração de valor mediante os ativos que vêm sendo desenvolvidos e entregues. Só para você ter uma referência, nesse segundo trimestre, foram aproximadamente 105 milhões de reais gerados de valor dentro dos nossos resultados em função, né, desse desenvolvimento dos ativos. Isso tem sido recorrente em todos os trimestres, a gente tem apresentado vamos dizer, esse valor, né, de geração em novos ativos. Então, acho que a margem ela flutua em função desse desenvolvimento dos ativos, e como o mercado já tem uma visão, né, próxima da companhia em relação ao FFO em atividade de locação, isso acaba tendo uma determinada flutuação, mas dentro desses índices que eu comentei com você. Legal. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse projeto de vocês de reciclagem de ativos, né? A gente sabe que é bastante importante para a companhia, até porque a companhia tem uma meta aí bastante arrojada. Então, o que a gente pode esperar para os próximos trimestres em relação a isso? Assim, quais são os projetos que vocês pretendem ou que podem eventualmente fazer reciclar, né? E recentemente, inclusive, vocês anunciaram um empreendimento no Ceará. Vocês adquiriram, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, não só os projetos que vocês fazem a venda, mas também os que vocês estão comprando, onde estrategicamente vocês encontram esses empreendimentos e quais tipos de empreendimentos que vocês buscam. Vamos lá, Fico. Começar pela primeira pergunta sobre reciclagem, né? Reciclagem realmente para a gente é muito importante. Isso é uma estratégia da companhia. Ela está aí há alguns anos já. A gente tem feito aí ano após ano recordes em termos de reciclagem, e é para a gente a fonte de recursos de mais qualidade para a gente tocar nosso plano de crescimento. Então, você vai continuar vendo esse movimento. A gente tem hoje várias conversas em andamento, é comum essas conversas acontecerem. A boa notícia é que ativos de qualidade como o nosso portfólio tem demanda mesmo num cenário macroeconômico complicado, com a elevação de taxas de juros que a gente tem vivido hoje, né? A gente tem conseguido colocar transações com os cap rates muito positivos, né? E com isso a margem bruta está aí retratando isso que a gente tem falado, né? A operação desse trimestre foi uma margem bruta de 33%, né? Então você vai ver a gente continuar fazendo esse movimento, para a gente é importante e tende a ser crescente. Mas a gente vai fazer isso com muita qualidade, né? A gente tem um balanço forte e vamos casando essa necessidade de capital com esse plano de crescimento nosso. Não faz sentido a gente fazer uma venda muito robusta hoje e se a gente não teria a capacidade de reinvestir aqueles recursos. Então, a gente vai casando isso ao longo aí desse crescimento da companhia. Agora, em relação ao desenvolvimento, a Log tem uma característica, Fico, que a gente nunca comprou um ativo pronto, né? A gente é desenvolvedora de ativos, né? Todo o nosso parque, que hoje é 1.200.000 metros quadrados de área bruta locáveis, foi desenvolvido por nós. Então, isso para a gente é o nosso DNA, né? Então, esse do Ceará que você comentou é um parque novo que a gente entregou, já começamos outro no Ceará, tem bastante coisa sendo feita no Nordeste, uma região que está demandando muito, o e-commerce está bombando por lá, e a gente vê nossos clientes pedindo muita adição de VBL naquela região. E a Log tem outra característica muito relevante, que a gente está em todas as regiões do Brasil, né? Hoje nós temos ativos em todas as 5 regiões do Brasil e temos obras em andamento em várias cidades. Então, todo ano a gente vai estar entregando portfólio adicional com a diversificação geográfica que é característica da gente, né? E atendendo esse cliente onde for necessário. Eu me lembro das últimas conversas que a gente teve em outras temporadas do PDR, que vocês citavam que uma das vantagens da Log era exatamente os empreendimentos estarem em pontos estratégicos para poder facilitar o fluxo, né, de transporte mais para o interior ou fora dos grandes centros. Assim, isso também é uma estratégia da companhia? É uma estratégia, sim. A gente tem sentido isso. A gente virou aqui, a gente gosta de brincar, que a gente virou one-stop shop. O que significa isso, né? O cliente nos procura e a gente consegue atender o cliente em várias localidades Brasil afora. É muito comum a gente ter um cliente com 8, 9 operações com a Log em diversas cidades do Brasil, né? Isso para a gente é importante. A gente consegue atender uma carteira muito grande de cliente, como o André comentou aí na abertura. Tem uma inadimplência histórica baixíssima, próxima de zero, é um cliente com muita qualidade. E muitas vezes a gente está sozinho em várias regiões metropolitanas do Brasil, sabe, Figo? O Brasil é muito carente de uma estrutura de qualidade. A gente vê isso em grandes capitais, com 1 ou 2, ou às vezes até nenhum parque logístico de classe A.
que é o de eficiência máxima que a gente vê, que a gente faz, né? Então é muito fácil para a gente atender o nosso cliente que já está dentro de casa, né? 75% das nossas locações são feitas para cliente existente da base, né? A gente já sabe onde que esse cliente precisa de ABL, então a gente desenvolve esses parques para atender essa demanda que está dentro de casa já. Eu queria pegar um ponto que você citou, Sérgio, da questão da taxa de juros, enfim, tá alta, né? A gente viu que está crescendo bastante, a gente está em um cenário conturbado para a macroeconomia assim, global, né? A gente está num cenário de crise, existem conflitos geopolíticos que impactam todo o cenário, que se somou ali à pandemia de coronavírus, enfim, são vários os fatores, a gente está num cenário de inflação. Quais vocês diriam que são os principais desafios para o negócio de vocês, né? Vocês citaram que apesar desse cenário todo, a demanda está forte, principalmente para o e-commerce, então vocês estão conseguindo apresentar esses números bastante positivos, mas quais seriam os principais desafios que vocês enxergam pela frente? Vamos lá, Figo. Em termos operacionais, nós estamos num cenário, um vento de cauda muito forte no setor. O setor tem dois grandes drivers de crescimento. O primeiro deles é o e-commerce, que a gente conversou, que ele vai crescer. É claro que nesse segundo trimestre agora, com esse aumento de inflação, aumento da taxa de juros, a gente viu uma queda em alguns marketplaces em relação ao GMV do ano passado, né? Mas a gente não vê isso como tendência, a gente acredita muito e vê muito estudo sobre isso, que a penetração de e-commerce no Brasil vai crescer de forma consistente ano após ano. Tem algumas consultorias que colocam até chegando aí perto de 25% de penetração daqui a 5 anos. Se isso acontecer, vai faltar galpão no Brasil inteiro, né? Essa é a nossa tese, né? Mas somado a esse grande demanda do e-commerce, tem a demanda do movimento de qualidade, é o chamado flight to quality, que é o jargão do setor, né? A gente vê muitos clientes muito mal instalados em operações Brasil afora, e uma vez que você faz um produto de qualidade, é muito fácil você migrar esse cliente, né? Então você não precisa de crescimento de operações para você tomar esse ABL adicional. Então esse nosso setor está muito descasado da macroeconomia, né? Por quê? Porque o e-commerce vai continuar crescendo acima do PIB e o flight to quality é uma demanda reprimida gigantesca aí, de anos e anos para frente. Então, operacional a gente está muito tranquilo, isso tem sido retratado aí nos nossos indicadores de vacância e locação, né? Agora, o macro realmente impacta, né? Uma companhia de capital intensivo como a nossa, que tem feito investimentos robustos, a gente ter uma taxa de juros e ter um custo de capital maior, com certeza impacta o nosso balanço. A gente tem visto isso acontecer e a tendência é que aconteça mais, né? Mas do lado positivo, a gente viu o dado sair de PCA aí recente, mostrando já uma deflação. A gente acredita que daqui para frente, eu acho que o pior ficou para trás, né? Eu sou um pouco otimista em relação a isso, então a tendência dessas coisas melhorarem. Mas a gente não estaria seguindo nessa toada de crescimento se a gente não conseguisse manter um balanço reforçado com essas reciclagens que a gente tem falado, né? E essa desse trimestre foi recorde, né? A gente consegue ainda entregar um produto com um retorno muito alto e vender ele com uma margem bruta muito relevante. Se o cenário fosse diferente, com certeza a gente ia ter mais cautela, mas não é isso que a gente tem visto. Eu queria que você falasse um pouco sobre a taxa de vacância de vocês, né? Como que vocês conseguem manter ela nesse bom nível há bastante trimestre? Como é que é o processo de quais os cuidados que vocês tomam ali na escolha dos clientes para conseguir isso? Vamos lá, Figo. Se você olhar historicamente, a vacância da Log tem sido abaixo de 5%, né? Aqui é um número que a gente já considera muito forte. Hoje está em 2%, né? Mesmo com todo esse crescimento que a gente tem colocado. E tem algumas razões por trás. Primeiro que a gente tem uma diversificação geográfica muito grande, como a gente colocou, né? E isso tende a diluir risco. A gente consegue investir em cidades que com pouco ativo de qualidade, então sem concorrência, então é muito fácil você tomar aquela absorção ali. Mas o mais importante, eu acho que o grande diferencial da companhia é o fato da gente já ter esse cliente dentro de casa, né? Quando a gente vai começar um projeto novo, a gente muitas vezes já está com alguma certa pré-locação,
algum cliente apalavrado, muito dado interno do nossa equipe comercial que conversa com todos esses clientes diariamente e tem muita informação de inteligência para a gente ser muito mais assertivos nesses novos investimentos. Isso tem sido retratado aí na taxa de ocupação desses projetos que estão sendo entregues, né? Esse trimestre foi 100%. Por quê? Porque a coisa nasce aqui dentro de casa com a demanda existente dessa base de cliente, que é a maior base de cliente de economia logística do Brasil. Hoje a Log tem 264 contratos ativos, realmente um número muito, muito relevante, né? Então isso nos dá informação para a gente ser muito mais assertivo no crescimento e conseguir entregar esse crescimento com muita qualidade. Sobre emissão de debêntures, né? Vocês citaram que fizeram uma. Existe alguma perspectiva de realizar algum outro tipo de emissão no médio prazo? Não, Figo, a gente entende que a gente tem hoje uma estrutura já equilibrada, né? Eu não diria que a gente tem uma perspectiva de emissão, né, novamente em um espaço curto ou médio de prazo, mas vamos lembrar que, mediante também as atividades da companhia, hoje, né, a gente já tem um balanço saudável que permite ainda, né, eventualmente, a gente ter uma nova eventual emissão, né? Mas, como o Sérgio mencionou anteriormente, a gente acredita que a melhor forma da gente continuar fundiando nosso plano de crescimento é através da reciclagem dos ativos, né? Ou seja, a gente vai buscar mais nessa frente, fazer em maiores volumes, em maiores quantidades, né? Visto que a gente vê que o cenário, mesmo tendo uma certa volatilidade, os ativos continuam sendo atrativos, a gente continua realizando operações de venda com qualidade e com boa margem. E hoje a companhia tem, eu diria, um parque, né, de ativos já maduros para que possa fazer parte dessa esteira de reciclagem aí durante o restante do nosso plano de crescimento. Então, assim, numa eventualidade a gente precisar fazer uma emissão, a gente ainda tem um espaço dentro do nosso balanço, mas eu diria que o foco vai ser realmente na reciclagem ao longo desses próximos trimestres. Legal, pegando um outro indicador que vocês citaram, que o André citou na introdução dele, a questão da alavancagem, né? Apesar de ter sumido ali ligeiramente, se não me engano, acho que 0,1 ponto percentual, ainda continua abaixo de 2, ainda é um nível confortável de alavancagem, e se não me engano a gente conversou nas outras lives e a estratégia de crescimento de vocês era muito focada em crescimento orgânico, enfim, se vocês puderem falar um pouco sobre, existe espaço para aquisições de outras empresas ou não é uma estratégia que vocês têm em mente? Olha, a gente olha diariamente esse tipo de operação, sabe, Fico? Só que nunca chegamos aí numa conta satisfatória para fazer esse movimento, né? A gente realmente, pelo fato da companhia ser uma companhia completamente verticalizada, né? A gente tem a produção dentro de casa, tem uma comercial dentro de casa, a gente consegue entregar muito retorno nesse crescimento orgânico. Então a gente não quer perder esse foco, né? Não acho que vai aparecer alguma coisa diferente disso, a gente vai continuar na nossa toada, e como eu disse anteriormente, a gente tem conseguido entregar muito número, né? Esse ano vai ser um ano recorde de entrega, de 415 mil metros quadrados de BL, já temos bastante obras em andamentos hoje, 440 mil metros quadrados de obras em andamentos, que grande parte disso vai ser entregue ano que vem. Então vamos ter de novo um ano recorde, o cliente está dentro de casa, então não tem por que a gente mudar essa pegada, não. Vamos continuar com o nosso DNA aí de crescimento orgânico. Bom, chegou uma pergunta também de leitor durante a semana, que é sobre os fundos imobiliários, assim, nesse processo de reciclagem de vocês, qual é o perfil dos interessados pelos empreendimentos da Log? São os fundos imobiliários, são grandes varejistas, ou se vocês puderem falar um pouco sobre isso? Vamos sim. Essa operação que a gente divulgou esse trimestre, que foi esse número recorde que a gente colocou de 424 milhões de reais reciclados, e foi feito para um fundo imobiliário, né, um fundo especializado em logística. A gente vê algumas conversas, tem tido algumas conversas com o fundo imobiliário, mas é claro que não é o mesmo cenário que a gente via há um ano atrás, né, quando a taxa de juros estava em 2%. Né? Esses fundos tinham muita capacidade de levantar recursos no mercado, e hoje em dia não é o cenário, então tem sido mais pontual a demanda para esse tipo de comprador, né? Mas existe muita demanda e muitas conversas em andamento com compradores institucionais. Tem muito fundo, operadores desse setor que gostam muito desse tipo de ativo, e a gente tem sido aí procurados
e temos conversas em andamento, sempre temos, conversas são diárias com a gente aqui, para reciclagens adicionais, né? E eventualmente vamos fazer, né? Então, existe sim um cenário pior para reciclar para fundo imobiliário, apesar da gente ter feito essa recorde agora para o fundo imobiliário, e existe uma liquidez muito grande desses fundos procurando ativos de qualidade. Legal, tem um outro tema que sempre os leitores do Infomoney estão interessados, que é em relação à remuneração acionista. Se vocês puderem falar um pouco sobre a política da companhia e se existe alguma perspectiva de alteração ou de pagamento maior para os acionistas. Olha, a gente tem mantido, Figo, o mínimo exigido, né, pelo novo mercado, que é 25% de dividendos aí. A gente fez isso nos últimos anos. O nosso racional é que a gente tem investido esse dinheiro com muita qualidade, né? No dia que esse cenário mudar, não acho que vai mudar, mas se esse cenário mudar, a gente pode repensar isso. Mas hoje a gente tem capacidade de reinvestir esse lucro, e ano passado foi um lucro recorde, a gente lucrou aí, se não me engano, por volta de 360 milhões de reais de lucro líquido, e aí distribuímos 80 e poucos milhões de reais de dividendos. Esse cenário tem se mantido, né? Não tem por que a gente aumentar o dividendo no momento que a gente tem a capacidade de reinvestir com muita qualidade esse recurso. E um outro tópico que também é sempre bastante recorrente, tem ganhado cada vez mais importância ali para o pequeno investidor na hora de tomar ali a decisão de investimento dele, em relação a ESG, né, as políticas de sustentabilidade, diversidade, enfim, se vocês puderem falar um pouco sobre quais são as políticas ESG dentro da Log. Bom, a gente vem avançando em relação a essas práticas, Fio. Acho que a principal delas, eu diria, que é o que nós chamamos hoje do nosso a principal frente do Log social, né? A gente acredita que a gente consegue fazer a diferença, né, nas regiões onde a gente atua, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma base, né, nesses ativos em algumas das nossas regiões, a gente vem expandindo isso para propiciar educação básica e profissionalizante para a vizinhança, né, ali em relação aos nossos empreendimentos. Então, para esse ano, a gente tem uma expectativa de mais de 30 mil horas, né, de educação básica e profissionalizante, né, seja ali para os funcionários dos próprios condomínios onde a gente atua, mas também para a vizinhança de onde a gente tem uma certa influência, né, vamos dizer assim. E, adicionalmente a isso, quando a gente fala de meio ambiente, a gente vem desenvolvendo uma estratégia de descarbonização junto aos nossos fornecedores. Então, já vem fazendo o inventário, a gente vem fazendo toda essa avaliação como sendo também algo que, a curto, médio prazo, a gente deve divulgar isso como uma estratégia da companhia, como sendo permanente. Mas o nosso principal foco, como eu mencionei, é onde a gente quer e a gente vai fazer a diferença, o Log social hoje, com essa educação básica e profissionalizante na vizinhança aí dos nossos empreendimentos. Boa, tem duas últimas perguntas que chegaram de leitores durante a semana, e uma delas eu vou fazer agora, que é relacionada a um tema bastante recente, que é a questão do aumento nos preços dos combustíveis, né? Como que esse movimento impacta as empresas de logística? Boa, Figo, é realmente uma pergunta boa. A gente tem sentido aqui um setor de transportes muito impactado com isso, né? O diesel realmente aumentou muito, apesar da gente ter visto aí esse movimento já arrefecendo e até caindo um pouquinho aí nos últimos dias, o que é boa notícia. E para esse setor de transportadoras, o diesel é bastante relevante, né? Então, um ou outro cliente tem nos procurado, pedido alguma isenção de desconto, mas é muito pequeno, que a gente tem uma exposição muito pequena nesse setor. Dos grandes benefícios do modelo de negócio da Log é exatamente isso. A gente tem uma diversificação setorial, além de geográfica, como eu disse mais cedo, tem uma diversificação setorial muito intensa, né? Então a gente tem parte pequena exposta a transportadoras e parte desses clientes aí pedem algum tipo de auxílio para a Log, mas tem sido irrelevante aí no contexto geral. E um outro tópico que também tem ganhado cada vez mais atenção, principalmente esse ano, é a questão das eleições. De alguma forma, o cenário eleitoral pode impactar o setor de vocês? Figo, nós não estamos vendo isso acontecer. Eu acho que, independente, o setor, a eleição está muito polarizada e a gente tem visto o mercado precificando
o candidato A e o B da mesma forma. Então, a gente não tem sentido esse medo que a gente viu no passado, em ano eleitoral, de o que vai acontecer, para onde o país vai, como é que vai estar o fiscal ano que vem. Nós não temos sentido isso na ponta, não. Eu acho que está muito parelho aí, independente de qual opção ganhar a eleição. Bom, acho que para a gente fechar então a nossa conversa, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem a Log nesse ano de 2022, no final do ano. A gente tem aí essa segunda metade para terminar. O que a gente pode esperar da Log até o final do ano? Começo de 2023, como é que tá? Como é que vai ter sido esse desempenho da companhia no ano fechado de 2022 e o que a gente espera para 2023? Vamos lá, Figo. Com certeza vai ser um ano recorde da história da companhia, né? Como eu falei mais cedo, a gente vai crescer o ABL, que é a área bruta locável entregue, em 35% a 40%, somente de ano após ano, né? Isso está sendo retratado nos nossos indicadores financeiros, como o André colocou na apresentação inicial dele. A receita da companhia já cresceu 47% em relação ao segundo trimestre de 2021, são números muito fortes, né? E a gente vai continuar essa toada, né? Então, esse ano vai ser um ano recorde de novas entregas, de produção, de vacância, né? Então, a gente está muito otimista. Vamos fechar um 2022 com chave de ouro aí, com novas entregas. Esse terceiro trimestre tem sido a mesma pegada, tem muita coisa sendo entregue. E já preparando a companhia para um crescimento adicional em 2023. Como eu falei, a gente tem 440 mil metros quadrados de obras em andamentos hoje, que vão ser, grande parte disso, entregue ao longo do ano de 2023. Então, vamos tentar colocar mais ABL que a gente colocou em 22 ao longo do ano que vem. Como mencionou, Fico, só para completar também, assim, o foco no crescimento, né, como o Sérgio diz, e mantendo a solidez dentro das nossas demonstrações financeiras. Eu acho que é isso que o ouvinte pode esperar da companhia, né, ao longo de 2022 e durante o ano de 2023. Legal, queria agradecer Sérgio Fischer, CEO da Log Commercial Properties, e o André Vitória, o CFO da companhia. Obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, por virem aqui e falarem aí de como é que foi esse trimestre para a Log e o que a gente pode esperar dela. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Figo. Até a próxima aí. Obrigado, Figo. Um grande abraço. Valeu. Pessoal, quem perdeu o começo desse vídeo, não se preocupe, como sempre, ele vai ficar aqui na íntegra no canal do Infomoney no YouTube. A gente está no começo dessa nova temporada do Por Dentro dos Resultados, então daqui ao longo das próximas 2 semanas, a gente vai ter muito conteúdo pela frente, muito conteúdo de qualidade, são muitas empresas já confirmadas. Para você ver o calendário, entra no infomoney.com.br, na parte superior ali do site, tem um link por dentro dos resultados, você também consegue encontrar esse link no menu do site, aí ali você vai ter a atualização diária de todas as próximas lives e entrevistas gravadas que a gente vai ter nessa nova temporada, e para você não perder nenhum novo programa, não se esqueça de estar inscrito aqui no canal do Infomoney do YouTube e clica nesse sininho que tem aqui abaixo do player, assim você vai ser notificado sempre que uma nova live ou um novo programa for pro ar. É isso, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima.